Você está entrando no Espaço Sinta-se em Casa. Hoje estamos trazendo em nosso canal o caso Lança-Chamas. É a história de um fazendeiro que teve uma surpresa de uma visita inesperada de um OVNI e seus tripulantes em meio às suas plantações. Isso ocorreu na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Vamos acompanhar ao vídeo. Estão preparados? Roda a vinheta. Em setembro de 1957, o Sr. Hélio Penteado foi chamado para consertar uma cerca de arame de sua fazenda localizada em Campinas, interior de São Paulo. Já há alguns anos, a fazenda foi vendida para o Sr. Sales Guerra. O Sr. Penteado, na época, possuía em sua fazenda uma piscina, uma casa, um celeiro, além de vários animais e pássaros. Também realizavam cultivo de hortelã e eucaliptos. Naquele dia, o Sr. Penteado saiu acompanhado de seu capataz, o Sr. Zeca Sabiá, em direção aos fundos do terreno, onde havia uma cerca rompida pela presença de um boi pertencente a uma fazenda vizinha. Eram aproximadamente 15 horas, quando o cachorro Abilu, que pertencia a Zeca Sabiá, começou a rosnar em direção à plantação de hortelã. Resolveram averiguar quando ouviram um forte e agudo som que os irritava. Diz o Sr. Penteado: então vi um balão e logo comentei com o Zeca Sabiá que primeiro um boi vem estragar a minha cerca e agora este balão vem cair em minhas hortelãs. Perceberam em seguida que o tal balão não era um balão, mas um objeto de forma discoidal com mais de 15 metros de comprimento. Encontrava-se apoiada em um tripé com esferas nas pontas que giravam e perfuravam o solo à medida que pousava. As marcas deixadas no chão mediam aproximadamente 1 metro de diâmetro, como foi verificado posteriormente. O OVNI encontrava-se a aproximadamente 100 metros das duas testemunhas, quando o Sr. Penteado resolveu aproximar-se cautelosamente. Observou que os dois seres saíam não se sabe por onde do interior da nave. Aparentavam ser humanos, mas não era possível ver seus rostos, pois usavam uma espécie de macacão colado ao corpo, que cobria inclusive suas cabeças. Deslizavam sobre o corpo do objeto como se estivessem utilizando patins, mas, ao se locomoverem, não mexiam as pernas. No solo, caminhavam normalmente e desceram em direção ao rio Tietê, que passava próximo do local. Antes, porém, pegaram abaixo da nave uma espécie de vasilha e a levaram consigo. Um dos tripulantes parecia estar carregando uma espécie de arma que mais parecia um lança-chamas. Não movia os dedos, apenas o polegar, aparentando estarem utilizando luvas tipo esquimó. Seus trajes eram inteiriços de cor verde folha, diferenciando apenas nos pés, onde usavam botas cor de magnésio, com um cilindro logo abaixo. O Sr. Penteado pensou em atirar neles, mas notando que poderiam não pertencer a este planeta, mudou de ideia, resolvendo apenas observar suas ações e esperar. Zeca Sabiá prendia o focinho do cachorro para que não fizesse barulho. Os seres entraram em uma plantação e, ao se dirigirem ao rio, tiveram que passar por uma cerca de 1,80 m. Daí, pôde calcular que esses seres deveriam ter cerca de 1,20 m. Mesmo utilizando óculos escuros, o Sr. Penteado e Zeca Sabiá sentiram fortes dores nos olhos. Pediu a seu capataz que pegasse a charrete e chamasse um fotógrafo, o prefeito ou o delegado da cidade,
para que estes presenciassem os estranhos visitantes. Meia hora depois, Zeca retornou sozinho, afirmando que não conseguiu localizá-los. Depois de 10 minutos, os seres retornaram com uma vasilha cheia do que o Sr. Penteado acreditava ser água do rio. O que portava a arma apontou para uma árvore de jacarandá branco e abriu-lhe uma fenda profunda no tronco. Também abriu um buraco redondo em um caule de eucalipto que se encontrava próximo ao objeto. Entraram na nave do mesmo modo que desceram, desaparecendo por detrás de uma cúpula. Novamente, voltou-se a ouvir o zumbido estridente e, recolhendo seu tripé, elevou-se gradativamente, aumentando sua velocidade e desaparecendo nas alturas em direção à cidade. Quando o Sr. Penteado retornou ao seu automóvel, um Ford ano 37, notou que não dava ignição. Abrindo o capô, observou que os cabos da bateria e os demais cabos do seu automóvel estavam todos pulverizados. Agora, na charrete de Zeca Sabiá, retornou para o celeiro e notou uma incrível diferença. Todas as ferramentas de sua propriedade encontravam-se empilhadas em forma de cone, que deu a impressão de ter se formado por ocasião de um potente ímã. Todos os pássaros encontravam-se mortos, sem causa aparente. O macaquinho encontrava-se agitado e com arames de sua jaula retorcidos. Mais tarde observou que o seu relógio estava parado e que não mais funcionava. Sua esposa comunicou o fato ao Instituto Agronômico de Campinas, que solicitaram ao Sr. Penteado 2 moldes de gesso das pegadas dos estranhos seres. Em 1968, o Sr. Penteado foi convidado pelo Instituto Agronômico a observar os moldes das pegadas que apresentavam estranha luminosidade fosforescente. Na época, os jornais de Campinas noticiaram o caso, e naquele mesmo dia, várias pessoas moradoras em Campinas observaram um objeto em plena luz do dia, sobrevoando o Hospital Júlio Mesquita, onde o objeto soltou 2 borras de metal líquido que caíram em uma rua da cidade. O objeto passou tão baixo que chegou a bater em uma quina de um caminhão estacionado naquela rua. Análises realizadas naquela época constataram que as borras de metal apresentavam alto teor de magnésio e a aeronáutica, sob o comando do brigadeiro Godofredo Vidal, investigou o caso. Mas e você? O que acha? O que seria este objeto e essas estranhas criaturas? Seriam realmente de outro planeta? Não deixe de comentar, dê sua curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. Esse caso lança-chamas é surpreendente, não é mesmo? Então, pessoal, já vão deixando o seu like nesse vídeo, tá? Se você tiver algum comentário sobre ele ou algum detalhe, também deixe nos comentários. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até a próxima!